Um abismo separa a Zona Leste e a Zona Oeste de São Paulo. E não, eu não estou falando dos 22 quilômetros da linha 3 vermelha do metrô de São Paulo. Eu estou falando do abismo entre Corinthians e Palmeiras nos últimos 10 anos. A distância é longa e é bem maior do que os 22 quilômetros que rasga a cidade paulista. O abismo é de títulos, de glórias e conquistas. E mais do que isso, um abismo de estruturação. Aqui, hoje, no Fala Pedro Reis, eu vou tratar da diferença entre Corinthians e Palmeiras de 2015 para cá. Então, antes de falar sobre isso, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e, claro, comente o que você acha sobre esse assunto, se esse abismo é tão grande, se eu estou viajando, se eu não estou. Mas vamos lá debater a relação entre Palmeiras e Corinthians, que vai muito além da zona leste e oeste da linha 3, da linha vermelha do metrô de São Paulo. Eu fiz esse tema na última quinta-feira, na minha coluna no Pan Esportes, da Jovem Pan Presidente Prudente, falando da diferença mesmo entre Corinthians e Palmeiras nos últimos 10 anos. E aí eu quis aprofundar mais um pouco esse assunto, trazer para esse público diferente, que é o público aqui do YouTube. E claro, eu vou deixar o link aqui embaixo para você acompanhar a coluna original, que foi ao ar quinta, como eu disse, dentro do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan de Presidente Prudente. Mas o que eu queria abordar de fato e trazer alguns dados estatísticos para mostrar que nos últimos 10 anos, enquanto o Corinthians regrediu, o Palmeiras só cresceu. E vamos contextualizar isso. Em 2015, o Corinthians vivia talvez a sua melhor fase da história. Tinha acabado de ser campeão da Libertadores, campeão mundial, tinha conquistado a Recopa, o Paulistão de 2013, feito um ano de 2014 de recuperação, após um Campeonato Brasileiro de 13 bem meia boca. E em 2015 vivia talvez o seu momento técnico de maior eficiência, de maior beleza no século. O time do Tite jogava por música. E quando parecia que tudo isso ia ruir, depois da eliminação nas oitavas da Libertadores para o Guarani do Paraguai, veio um campeonato brasileiro avassalador e talvez o melhor time do Corinthians em 20, 30 anos, esse time de 2015. Paralelamente a isso, em 2015, o Palmeiras vivia um contexto de pura incógnita. Havia sido rebaixado em 2012, mesmo ganhando a Copa do Brasil daquele ano. Jogou a Série B em 2013 e em 2014 quase caiu. Se livrou no último lance, graças a um gol do Thiago Ribeiro pelo Santos contra o Vitória. Naquele ano de 2014, tudo parecia perdido para um Palmeiras que estava se reestruturando e se reerguendo na mão do Paulo Nobre. Mas ainda era o primeiro passo, era um engatinhar do que viria a ser o Palmeiras 10 anos depois. Naquele momento, Corinthians e Palmeiras eram opostos. Naquele momento, a Zona Leste e a Zona Oeste tinham um abismo gigantesco. O céu estava na Zona Leste e o inferno na Zona Oeste. Ninguém sabia o que ia acontecer com o Palmeiras. E todo mundo tinha certeza, depois do Brasileirão de 2015, que o Corinthians iria mais uma vez conquistar a América e conquistar o mundo, como foi em 2012. Em 2015 foi o primeiro ano de Crefisa no Palmeiras. E em 2015, o ano em que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro com sobras. Em 2015, o Palmeiras não foi assim tão bom. O Corinthians voou. Era um momento de reconstrução, com investimento alto no Palmeiras e com a esperança de que o Paulo Nobre colocasse tudo em ordem. Já que do outro lado da linha 3 vermelha do metrô de São Paulo, tudo parecia em ordem.
E o que aconteceu de lá para cá? O Corinthians ainda conseguiu um Campeonato Brasileiro em 17, mesmo que ainda com peças remanescentes de 2015, mas com uma mudança total no elenco. Já que em 2016 todo aquele time campeão brasileiro foi desfeito, foi desmanchado. E é bom ressaltar, aquele time passou quase 10 meses sem receber direito de imagem. Enquanto isso, o Palmeiras, que amargurava dias ruins e anos anteriores ruins, parecia se reerguer, recomeçar. Com o Dudu, que estava para vir para o Corinthians, mas na última hora resolveu mudar de lado e ir para a zona oeste da capital. Um Palmeiras em que baixou a guarda e começou a fazer investimentos aos poucos. Um Corinthians que investiu muito sem ter condição. E mesmo tendo um resultado esportivo muito bom, a gente viu que financeiramente não foi suficiente. A gente falando disso agora parece que é a mesma coisa do que está acontecendo. Mas o abismo mudou de lado. Ou melhor, o inferno astral mudou de lado. 10 anos depois, o céu está no Palmeiras, na Zona Oeste. E o inferno está do lado do Corinthians, está na Zona Leste. Enquanto o Palmeiras passou 10 anos se reerguendo, passou na mão de Maurício Gagliotti, de Paulo Nobre lá atrás, Gagliotti e Leila Pereira agora, o Corinthians teve Roberto de Andrade, uma outra gestão do André Sanches, do William Monteiro Alves, Augusto Melo como presidente, e agora, que culminou com o seu afastamento, Osmar Stabile, como presidente do clube. O Corinthians segue faturando muito. E o Palmeiras praticamente triplicou o que ganhava em 2015 para o que fatura hoje. Se administrativamente o abismo em 10 anos só cresceu, esportivamente o Corinthians ainda teve alguns lampejos. E eu vou trazer esses dados para vocês. De 2015 para cá, o Palmeiras conquistou ao todo 13 títulos. Foi campeão brasileiro em 16, logo no ano seguinte. Em 17, quase tirou o título do Corinthians, mas foi vice-campeão. Em 18, foi campeão. Em 22 e em 23 também foi campeão. 4 títulos brasileiros. Ganhou 2 Copas do Brasil. Em 2015, naquele mesmo ano em que estava se reerguendo, o Palmeiras é grande e venceu. Lembra dessa frase do Zé Roberto? O Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil daquele ano, em que o Corinthians foi campeão brasileiro. E ganhou em 2020 também, na pandemia. Ganhou a Libertadores de 20 e 21, já com Abel Ferreira. Ganhou o Campeonato Paulista em 20, 22 e 23. Ganhou a Recopa em 22 e a Supercopa do Brasil em 2023. 13 títulos. De 2015 para cá, o Corinthians ganhou 5. Foram 4 paulistas, 17, 18 e 19, e o Campeonato Paulista desse ano de 2025, além dos 2 brasileiros. Uma diferença brutal. 8 títulos de diferença. E nesse espaço de tempo, o Corinthians e Palmeiras jogaram 43 vezes, sendo 15 vitórias para o Palmeiras, 12 para o Corinthians e 16 empates. O abismo estrutural é gigante. E cada ano que passa, o abismo esportivo parece ser ainda maior. Só que o torcedor corintiano ainda se apega ao fato do Corinthians sempre bater de frente com o Palmeiras. E historicamente foi assim. Sempre o rival que estava no lado oposto esteve batendo de frente com o seu rival. Quem estava no inferno sempre buscava um pedacinho do céu no derby. E hoje o Corinthians e Palmeiras vivem esse momento oposto porque o Palmeiras soube se reerguer. O Palmeiras soube se estruturar. O Palmeiras soube que era necessário um aporte financeiro, que era necessário uma profissionalização, que era necessário uma estruturação de categoria de base, que era necessário dar tempo ao tempo para os seus treinadores.
Palmeiras entendeu que era necessário voltar atrás, que era necessário sangrar para poder vencer. Nesse meio tempo, o Corinthians não entendeu isso. O Corinthians só sangrou e não venceu. Não montou grandes equipes, grandes elencos. Viveu se apegando ao passado. Enquanto o Palmeiras hoje pode comemorar um título de Libertadores em breve, um título de Brasileiro em breve, tem isso em vista, o Corinthians aos poucos vai se desapegando daquele time de 2012 que praticamente todo mundo já parou, para começar a se apegar e se acostumar com o meio de tabela, com briga contra o rebaixamento. E hoje o elenco do Corinthians é tão caro, se não for mais caro do que o elenco do Palmeiras. Mas por que esse abismo tão grande? E o dinheiro mal gasto é a explicação. Se o Corinthians fatura mais de 1 bilhão, o Palmeiras também tem esse faturamento. Mesmo o Corinthians sendo com maior torcida, mesmo o Corinthians sendo mais midiático, mesmo comprovadamente o Corinthians vendendo mais, o profissionalismo tirou essa diferença. E o profissionalismo colocou o Palmeiras à frente do Corinthians. E a gente tem que, como corintiano, deve olhar para o Palmeiras não com um olhar de eu odeio você e não quero fazer o que você fez. Tudo bem o torcedor olhar para o palmeirense e falar assim, eu quero ganhar desses caras, eu odeio esses caras. Mas muitas vezes o ódio é mais forte do que o amor. E eles são sentimentos que se misturam, tá? É bem comum se confundir o ódio com o amor. Você sim, corintiano, tem que ter o Palmeiras como rival. Mas também tem que entender que é preciso ter o Palmeiras como exemplo. Porque se o Corinthians quer sair da lama que se encontra, precisa olhar para o Palmeiras e falar: eu quero ser o Palmeiras. Só um pouquinho, mas eu quero ser o Palmeiras.